Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, louvamos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede, por este privilégio de estarmos aqui, juntos, para meditarmos e aprendermos um pouco mais da Palavra do Senhor. Nesta feita, eu quero trazer uma saudação especial para você, querido professor, professora da faixa etária dos adolescentes. Iremos hoje estudar sobre a lição de número 3, cuja temática tem por título Moisés e Josué, grandes líderes do povo de Israel. Nesta feita, iremos dar continuidade à lição que traz por temática central a história do povo escolhido. Hoje, iremos estudar um pouco mais sobre esses dois ícones, esses dois líderes, esses dois personagens tão singulares e tão marcantes na história do povo de Israel. Partindo desse pressuposto, a nossa lição ela está fundamentada em dois textos bíblicos, que são eles, Êxodo, capítulo número 33, do versículo 7 até o versículo 11, e Deuteronômio, capítulo número 31, do versículo 1 até o versículo 8. E o texto que tem por título a mensagem, que tem algumas lições de outras faixas etárias, é o Memorizando, está em Números, capítulo número 27, e o versículo 18, que nos diz: O Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, que é um homem competente, e põe as mãos sobre ele. Partindo então desta temática, vamos introduzir a nossa lição. Conhecer e entender a história do povo de Israel é de grande valia, é de grande relevância, é de suma importância, principalmente para nós cristãos. Haja vista que a salvação vem de Cristo, vem de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que era judeu. Então, lembramos bem de uma das falas de Jesus dizendo que a salvação vem dos judeus. Em virtude disso, é de muita importância conhecermos a história, os princípios e os fundamentos deste povo tão especial. Mas não somente por isso. Além de todas essas questões, todo povo, toda nação de raízes fortes, toda nação de cultura forte, ela tem a sua cultura e a sua história embasada em seus heróis, embasada em seus personagens que fazem a diferença e são a base da construção da história do seu povo. Dentre tantos nomes da história de Israel, como os patriarcas Abraão, Isaque, Jacó, até mesmo José, Moisés e Josué são dois nomes de muita relevância. Haja vista que, a partir deles, há um divisor de águas na história do povo. Um povo que passa de escravo, passa de peregrino e, posteriormente, se torna uma nação, com as suas culturas, com seus códigos de ética e moral e com a sua religião. Podemos deixar isso bem ressaltado e marcado que toda nação, todo povo, por sua força, ele é marcado por três características, que são eles as suas leis, a sua cultura e a sua religião. E esses dois personagens, eles são de grande relevância para isso. Começando por Moisés. Moisés, ele é de tanta envergadura no contexto israelita, porque podemos entender e aprendendo um pouco mais, ele se torna um divisor de águas não somente para a história cultural e religiosa do povo, mas até mesmo se torna um padrão para o chamado profético. Haja vista que Moisés não é somente um legislador. Moisés, ele é juiz, legislador e também foi profeta. Então, nós podemos ver as características do seu chamado, como seu encontro com Deus, como a sua resistência por conta de suas limitações e as operações de maravilhas que Deus fez para confirmar o chamado de Moisés, presente em muitos outros profetas, em muitos outros homens de Deus, como o caso de Jeremias, como o caso de Ezequiel e até mesmo como o caso de Isaías, chamado por Deus e confirmado por meio de sinais e visões. Moisés, a própria lição vai nos mostrar, ele viveu 120 anos, como a Bíblia nos diz e nos apresenta. A sua vida é dividida em três fases, e isso já podemos encaixar nesse primeiro tópico de nossa lição. 40 anos, ele cresce, aprende e desenvolve em toda a cultura e ciência do Egito. 40 anos, ele passa pela experiência do deserto, onde ele aprende a pastorear, a liderar um rebanho. E mais 40 anos
quando ele liberta o povo com mão forte através da presença e da graça e do poder de Deus, e agora conduz esse povo à terra prometida. Sabemos bem que ele não entrou à terra, mas ele fez toda a transição, toda a passagem, e foi o personagem de maior envergadura e importância para que este povo pudesse chegar onde Deus queria que ele chegasse. Aqui já podemos abrir um parêntese para deixar algo marcado no coração de nossos alunos. Haja vista que vivemos no tempo de imediatismo, vivemos no tempo de fast food, vivemos no tempo que queremos as coisas para o aqui e para o agora. Mas através da vida de Moisés, nós podemos perceber que Deus tem um tempo determinado, estabelecido e perfeito para realizar todas as coisas em nossa vida. Por isso que disse Salomão no capítulo 3 do seu livro de Eclesiastes, que Deus faz tudo perfeito no seu tempo. Deus preparou Moisés na ciência e cultura no Egito. Deus forjou Moisés no anonimato do deserto e apresentou Moisés como líder e libertador do povo e resposta de oração quando ele estava preparado para viver isso. Por isso, trate e trabalhe isso com seus adolescentes. Por mais que a ansiedade ela seja uma característica muito marcante de nós, seres humanos, haja vista que a Bíblia diz que todo homem nascido de mulher é cheio de inquietação e vive pouco tempo, precisamos entender que Deus não está sujeito ao nosso tempo, mas Deus trabalha no tempo dele, da forma dele e do jeito certo para nos fazer viver a sua vontade. Dando continuidade para isso, o primeiro tópico vai nos mostrar que há algumas características peculiares de Moisés, algumas marcas singulares nele que precisamos guardar e absorver e buscar também reproduzir como líderes, mas não somente no aspecto de liderança, mas em nossa vida cristã. Moisés, ele carregava virtudes e qualidades que podemos encontrar bem claramente no fruto do Espírito, nas características do fruto do Espírito. São muito presentes em Moisés, como comunhão com Deus, obediência à voz de Deus, longanimidade, também chamada de paciência, sabedoria, perseverança, humildade e mansidão. Uma característica marcante e um texto que mostra estas características e a comunhão com Deus de Moisés é o de Êxodo, no capítulo número 33 e o versículo 17, quando Deus responde à oração de Moisés e diz a ele que tinha achado graça perante ele, porque conhecia ele e chamava ele pelo seu nome. Isso denota intimidade, isso denota comunhão. Isso era algo muito marcante de Moisés. Não somente isso, humildade encontramos nele através da capacidade de ouvir conselhos, da capacidade de se submeter, de entender que não se faz tudo sozinho, não se resolve todas as coisas sozinho. E aqui já há um link para o segundo subtópico do primeiro tópico de nossa lição, falando sobre trabalho em equipe. Salomão disse em Eclesiastes, no capítulo 4, o versículo 9 e o 10, que melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. A melhor recompensa e resultado para o seu trabalho. No mundo de tanto individualismo, precisamos entender que somos corpo de Cristo e jamais iremos ter todas as capacitações e todos os recursos para resolver tudo sozinho. Por mais que Deus nos dê habilidades, Deus nos dê virtudes e qualificações, precisamos entender que dependemos e precisamos um do outro, como uma engrenagem que roda e se encaixa uma na outra para que uma peça se mova, para que um conjunto de coisas aconteça. Da mesma forma é conosco, nós precisamos um do outro, nós dependemos um do outro e nós não podemos deixar que o individualismo, disputa, concorrência prevaleça em nossa vida, prevaleça em nossa classe e, digo mais, esteja presente em nossa vida cristã, porque nós não somos adversários. Deixe isso claro, é nítido e é muito
fácil perceber que no meio dos adolescentes há muitas disputas e você pode usar isso até mesmo como um recurso de aprendizado, dinâmicas, gincanas, equipe A contra equipe B. Isso é muito relevante e significativo para o aprendizado, para o desenvolvimento, para que eles possam construir um pensamento e absorver o assunto, mas que jamais possam esquecer que, tirando isso, nós não somos adversários, nós somos irmãos e juntos, em comunhão e em unidade, nós chegaremos a Canaã Celestial. Dando continuidade à nossa lição, o tópico 3, ela nos mostra que a formação da identidade e da espiritualidade de Israel. Depois de mais de 400 anos de cativeiro no Egito, por mais de 400 anos de escravidão no Egito, o povo sai de uma nação idólatra. O povo sai de uma nação cheia de problemas e de coisas que desagradavam a Deus. E precisam ser forjadas por Deus. Precisam ser moldadas por Deus. Precisam ser aperfeiçoadas por Deus para entrar em Canaã e não submeter-se e cair nos erros dos cananitas. Algo que a gente vê que, infelizmente, o povo ainda assim vai incorrer e por isso vai sofrer graves problemas e danos no futuro. Mas, prevenindo isso, Deus dá a Moisés os 10 mandamentos. Deus dá a Moisés a lei. Deus dá a Moisés as diretrizes. O que posteriormente vai ser conhecida e chamada de Torá, que mais adiante vai ser conhecida como os 39 livros do Antigo Testamento, a Lei do Senhor, ou até mesmo o Decálogo, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Tudo isso é tão marcante e presente que norteia o povo até os tempos de Jesus, já que os doutores da lei eram especialistas não somente em Antigo Testamento, mas principalmente nos 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés, nos 10 mandamentos, no código de ética e moral estabelecida por Deus para que o povo pudesse conviver em harmonia, em intimidade e principalmente em comunhão com Ele. Não somente isso, Moisés não é só relevante por conta dos 10 mandamentos, por conta de liderar o povo, mas também porque ele se importava e era conduzido por Deus para mostrar o caminho da obediência, da retidão e principalmente da comunhão com Deus e da adoração. Isso podemos ver através da construção do tabernáculo. Moisés recebe de Deus todas as diretrizes, todos os parâmetros, todas as normativas para que o tabernáculo fosse construído e o povo pudesse adorar a Deus. E o povo pudesse prestar um culto que agradasse a Deus e viver em comunhão e intimidade com Deus. Porque sempre foi e sempre há o desejo de Deus e o propósito do Senhor está em intimidade e comunhão conosco. Por isso que Ele nos dá os caminhos. Por isso que Ele nos mostra, através de Sua palavra, como podemos agradá-lo, como podemos honrá-lo. E fechando a nossa lição, um pouco mais sobre Josué. Josué, como o próprio nome nos mostra, do hebraico Yehoshua, que significa Deus é salvação, é um personagem muito icônico. É um personagem também de grande envergadura e relevância. Haja visto que ele é um dos poucos que saem do Egito e entram em Canaã. Toda aquela geração, com exceção de Josué e Caleb, eles não têm a propriedade e a permissão de Deus para entrar em Canaã. Haja vista que eles se rebelam contra Deus, eles desobedecem ao Senhor e eles não creem em todas as palavras que Deus disse e se tornam por menores e inferiores perante o povo, porque olham para as dificuldades em detrimento do poder de Deus. Josué é um dos 12 espias, junto com Caleb, que entram para espiar a terra. E ao ver o inimigo, eles pensam que não tem capacidade e vão fazer uma sedição e enfraquecer o coração do povo. Por conta disso, aquela geração é condenada a não entrar na terra prometida, mas Josué e Caleb, eles creem, eles acreditam, eles esperam em Deus. Por isso, eles são recompensados, porque eles são um dos poucos que trazem uma palavra positiva, que trazem uma palavra de esperança e de encorajamento para o povo. Mas, não somente isso, Josué também é de grande relevância por conta que ele estava aos pés de Moisés. Um exemplo marcante
de líder e de alguém que é mentorado e está sempre aprendendo, que encontramos no Novo Testamento, é o exemplo de Timóteo, que cresceu e aprendeu aos pés de Paulo e se tornou um grande líder da história da igreja. Josué, da mesma forma, é um exemplo disso. Ele estava perto de Moisés nos momentos de oração. Ele estava perto de Moisés nos momentos de dificuldade. Ele foi chamado até mesmo pelo próprio Deus como servo de Moisés, por conta de toda a sua dedicação e a sua fidelidade. A Bíblia diz que Josué, ele tinha características muito marcantes, dentre as quais eu citei anteriormente. Ele estava entre os 70 anciões, entre os 70 escolhidos por Deus, para dividir o fardo, o cargo da liderança do povo com Moisés. Quando Moisés, perante a murmuração dos israelitas pedindo por carne, ele disse: Senhor, este fardo é muito pesado para mim. Eu não tenho capacidade de suportar. É melhor que o Senhor me mate, porque a Bíblia é extraordinária. Da mesma forma que ela mostra as virtudes de seus heróis, ela não esconde as limitações e as fragilidades dos seus escolhidos, porque mostra que Deus, mesmo sendo santo, justo, reto e bom, ele trabalha com um homem que é limitado, pecador e finito, e mostra que este homem, mesmo sendo imperfeito, Deus o aperfeiçoa dia após dia através de sua graça e misericórdia. Quando Moisés, em Números, capítulo 11, e o versículo 28, pensa que vai morrer, Deus diz para ele separar 70 homens e do espírito que estava sobre a vida de Moisés, da unção de Moisés, iria encher esses homens e eles iriam ajudá-lo na divisão e na organização do povo de Israel. Dentre esses 70 homens estava Josué. Outra característica marcante de Josué é a sua sede pela presença de Deus. Como eu falei anteriormente, encontramos em Êxodo, no capítulo 33 e o versículo 11, porque ele não se apartava da tenda. Mesmo depois de Moisés sair da presença de Deus, ele estava constantemente ali, buscando, desejando e anelando a face do Senhor. E, além de todas estas virtudes e características, Josué se destaca porque o próprio Deus dá testemunho dele, que ele era varão corajoso e ele tinha o Espírito de Deus na vida. Isso encontramos em Números, no capítulo 27 e o versículo 1, que o próprio Deus dava testemunho de Moisés. E, fechando a nossa lição, a Bíblia fala, e a lição nos mostra, sobre a transição de liderança de Moisés para Josué. Esta transição se dá por etapas. Deus diz a Moisés que ele não entraria na terra prometida e que Josué, o seu servo, iria conduzir o povo para entrar em Canaã. Moisés, então, ele instrui Josué e dá a ele todas as diretrizes. Isso encontramos em Deuteronômio, no capítulo 31 e o versículo 3. Moisés apresenta Josué ao povo, para que o povo entendesse que a liderança que estava sobre ele agora estaria a encargo e a sequência de Josué. O que encontramos em Deuteronômio, também no capítulo 31 e o versículo 7. E o próprio Deus confirma o chamado e a liderança de Josué, o encorajando, o animando e dando a palavra de conforto e fortalecimento para ele depois da morte de Moisés. O que encontramos em Josué, no capítulo 1, dos versículos 2 ao 9. Fechando a nossa lição de hoje, precisamos lembrar que um aspecto principal da liderança de um homem de Deus é a capacidade de produzir novos líderes. Então, professor, professora, não deixe sua liderança ser estéril. Trabalhe, incentive adolescentes, incentive os seus alunos a falar, a se expressar. Compartilhe com eles momentos para que eles também possam explicar e expressar aquilo que entendem da lição. Se for necessário e você vê que já há uma desenvoltura, dê a ele um momento para comentar um tópico, para dar a introdução, a conclusão da aula. Ninguém nasce pronto. Nenhum líder, ele nasce do dia para a noite. Ele é forjado, ele é preparado, ele é aperfeiçoado nas práticas, nas habilidades e na vida cotidiana. Então se permita ser um Moisés para os Josués em sua classe. Se permita ser um Elias para os Eliseus em sua classe. Se permita ser um Paulo para os Timóteos em sua classe. E Deus te fará crescer, prosperar e a cada dia frutificar. Querido professor, que Deus te dê uma aula abençoada.
produtiva e cheia da graça dele. Deus te abençoe e até a próxima aula. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.